Olá, estou aqui, estou muito feliz com Reane Lisboa. Reane Lisboa, já vou contar um pouco a respeito dela, da trajetória profissional. Reane Lisboa é nascida em Salvador, é soteropolitana, viveu lá, vamos ver se eu me lembro bem, 24 anos, Exatamente. ok? Teve também uma experiência profissional de vida na Espanha, em Barcelona, por Isso, 4 anos. E na volta ao Brasil, você optou para São Paulo, isso, correto? exato. Por isso, eu vou contar um pouco, eu vou precisar ler, porque são muitas informações, mesmo se muitas eu já gravei. Você é graduado em artes, tem uma pós-graduação em terapia cognitiva comportamental. Você também tem especialização em design de produto e felicidade corporativa e sustentabilidade humana, além de formação em psicanálise e burnout. Tem mais de 20 anos de experiência em liderança no campo do design. Você atuou como diretora de inovação e design em agências de publicidade no terceiro setor e em multinacionais. Isso. Você é fundadora e consultora da SAN, onde auxilia empresas na estruturação de negócios, na expansão de produtos e serviços. Ajuda a criar culturas organizacionais mais saudáveis e inclusivas, promovendo o bem-estar e a felicidade corporativa. E você é também professora de liderança na pós-graduação em experiência do cliente na SPM em São Paulo. Por isso, acho que vocês já perceberam algo nessa trajetória, está certo? E se frisa bastante, faz parte da sua formação e também da sua vivência profissional, questões de felicidade, de ambiente de trabalho, de bem-estar, de sustentabilidade humana. Por isso a gente já combinou um pouco, mas evidentemente aqui é um diálogo, por isso não existe um script rigoroso, existe um combinar um pouco os assuntos que a gente vai abordar. Vamos tentar falar um pouco, não, Reani, de saúde mental e design no ambiente de trabalho. Quais os principais desafios para a saúde mental em empresas e teams de design? Boa. Eu acho que o design, de modo geral, ele não é tão claro para as pessoas. As pessoas entendem o design como o visual, a forma. E o design é para além da forma, é forma e função. O design está conectado diretamente na estratégia da empresa. Então, acho que uma das maiores dificuldades estão associadas à nossa relação com prazos, os estabelecimentos de comunicação com mais clareza, de objetivos, porque por muito tempo a gente, enquanto profissional de design, falava que parecia que a gente estava em uma banca de pastel, onde as pessoas chegavam e solicitavam o pastel, e era tudo para ontem, né? Tudo para ontem. E esse é o grande maior desafio que está relacionado à saúde mental, mas se a gente não for segmentar uma área de design, eu acredito que seja o mesmo desafio para outras áreas, que é o estabelecimento dessas relações, do cumprimento de prazo, de direção. Acho que é direção. Para onde nós estamos caminhando? Né? Ontem eu tive um diálogo, né? Estávamos em uma discussão, justamente. Eu trabalho hoje com consultorias para design organizacional, trazendo esse viés da saúde mental e essa relação de bem-estar, para sair da base higiênica, né? Levar isso de fato para a estratégia. Então, alguém falou para mim que como que a gente passa a olhar mais para as pessoas no centro e esquece os processos. E eu trouxe a discussão que não tem como eu separar Como é tipo um e outro. Eu deixo de olhar para processos e eu passo a olhar para pessoas. Mas existe uma diversidade de pessoas e existem pessoas que têm a necessidade disso, dos processos, dos estabelecimentos, porque elas se sentem perdidas se essas políticas não estão bem estabelecidas. Então não dá para eu olhar para um e não olhar para o outro. Assim como eu não posso olhar só para a parte dos processos e esquecer as pessoas, porque a gente está falando de necessidades, dores diferentes. E aí é que entra essa parte de como eu olho para o todo
de forma mais sistêmica. E eu entendo que a minha parte impacta a sua. Né? E aí, novamente, como eu olho para o coletivo, para essa integração. Essa é a maior dificuldade hoje. E aí a integração, você foi muito clara, muito obrigado. E por isso, um po' continuando nessa linha, existe uma pressão por resultado, existe quase uma busca constante por inovação. Come tudo isso pode impactar negativamente na saúde dos profissionais da área de criação, por exemplo? Ótimo. Recentemente, a gente acabou de passar por um período olímpico, né? Estava passando as Olimpíadas. E todos nós aguardávamos a Simone Biles. Por quê? Porque nas Olimpíadas passadas, ela abandonou, justamente por uma questão de saúde mental. E durante o seu documentário, ela trouxe a seguinte fala, né? Porque se olhava para metas e performance, performance, em detrimento da minha saúde mental. E em algum momento, a minha caixa ia transbordar. E ela transbordou. Então, é sobre isso. Se a gente olha só para resultado, número e resultado, essa caixa vai transbordar para todos. Né? Então, como que a gente olha para essa métrica de felicidade, para a métrica de saúde mental, e entende que isso vai trazer o resultado? Quase como aquele bordão, né? Gente feliz, que a gente fala, né? Gente feliz não enche o saco, né? Não perturba o outro, né? Gente feliz faz tudo feliz. Gente feliz traz resultado. Gente feliz performa. Perfeito. E falando de bordão, gentileza gera gentileza. Gera gentileza, exatamente. Então, eu me sinto bem fazendo isso para você, né? E você vai corresponder a esse meu comportamento. Então, talvez seja a gente parar de olhar para números e olhar para o invisível, né? O intuitivo. Essa parte de estar presente, entender que vai fluir se todos estiverem bem naquele posicionamento. Todos nós sabemos para onde vamos. Então, esse, para mim, hoje, é o maior desafio da saúde mental, de fato. Porque quando você entra dentro de uma empresa corporativa e você pergunta para os colaboradores, você sabe para o que você está trabalhando? Você sabe por que você está entregando isso? Você está contribuindo com que meta? Ninguém sabe responder. E a partir do momento que você não sabe responder, você não entende o significado do seu trabalho. E já dizia, né, os nossos grandes filósofos, a gente trabalha por prazer e propósito. Isso que traz a felicidade, o significado de nossa vida, que é isso que a gente busca o tempo inteiro. Por que eu estou fazendo isso? Vale a pena refletir, hein? O que vocês acham? É realmente como a gente precisa redescobrir óbvio, como a gente precisa redescobrir o que realmente faz sentido, o foco, o propósito. Claro, isso pode ter uma visão, às vezes, corporativa de resultados, mas, novamente, se a gente volta atrás, como você bem destacou, a felicidade, a gentileza, um ambiente com mais harmonia, automaticamente você pode produzir mais e melhor. Com certeza. Por isso, é claro, a gente aqui não tem verdades absolutas, mas a gente precisa rever um pouco, redescobrir alguns conceitos para tentar melhorar. Aí eu te pergunto, a saúde mental está relacionada à criatividade, à capacidade de gerar ideias inovadoras? Por que te pergunto isso? Porque isso tem a ver, não? Um ambiente de trabalho, como tudo isso se retroalimenta e se influencia. E aí também, de que forma o estresse, a exaustão, pode afetar o processo criativo? Quando eu dou aula de criatividade, de liderança criativa, eu sempre pergunto para os meus alunos, em que momento você deixou de ser criativo? Quando você olha para uma criança, intuitivamente você percebe a criatividade numa criança. A inovação surge da criança de forma muito natural. Quando a gente tem um esgotamento, seja ele emocional ou físico, eu costumo fazer a correlação, uma metáfora com o liquidificador. Nós temos um liquidificador e a gente coloca muito produto dentro e põe ele para rodar. Já sentiu aquele cheiro de queimado do liquidificador?
É exatamente isso que acontece conosco quando nós estamos no burnout. Somos um liquidificador tentando utilizar mais do que a nossa capacidade pode. Então, nós não temos mais forças ou recursos para lidar com aquilo. É o esgotamento, de fato. Quando você está nesse processo, é como se você não tivesse mais o espaço, você não tem mais o vazio, você não tem mais o fluir da criação. Então, para você ser uma pessoa criativa, você precisa desses espaços. Você precisa ter o vazio. Eu costumo trabalhar muito que as pessoas precisam ter um vazio. E esse vazio, ele faz parte também de um autoconhecimento. Que eu acho que quando eu fui me desenvolvendo na minha carreira, eu nunca tive uma carreira muito tradicional, digamos assim, né? Eu sempre acreditei que a gente precisa trabalhar as nossas habilidades. Sim. E a gente consegue desenvolver novas habilidades. A neuroplasticidade está aí para isso, inclusive a nosso favor. Então, como que a gente olha para a gente enquanto uma potência? Quais são as nossas forças? Onde a gente consegue desenvolver e a gente trabalha as nossas habilidades em relação a isso? Novamente, é para refletir, esta palavra potência que você usou é algo bem profundo. Sim. Perché è incontrare realmente o che ti muove, o che fa sentido. Exatamente. E aí você vai querer desenvolver, vai ser um processo também um pouco mais natural. Ma quando a gente vai com pouca presença, meglio che no piloto automatico, a gente parece che non consegue às vezes nem enxergar aquilo que já está presente dentro de nós. Exato. Faz sentido isso dentro de um ambiente de trabalho, dentro da sua experiência? Muito sentido, porque assim, principalmente quando você traz a palavra piloto automático, as pessoas estão muito acostumadas a se colocarem dentro de caixas. Então, eu vou fazer a faculdade disso. O que eu quero ser? E ela já estabelece uma caixa para ela. E ela não olha, falta de fato o autoconhecimento para saber aonde está a minha força, a minha potência, as minhas habilidades. O que eu quero desenvolver em mim? De repente, eu tenho uma aptidão para algo e eu simplesmente abstraio uma habilidade que eu tenho, né? Pensando nessa caixa. Então, de fato, é autoconhecimento sempre, que é não andar no piloto automático, e sim trazer essa reflexão do que eu quero, do que me faz bem, onde que eu posso me desenvolver. E eu acho que esse é um ponto muito interessante para a gente conectar com carreira, que quando a gente está atuando ali, principalmente com mentoria, eu faço bastante mentoria, e eles falam assim, mas a minha empresa não tem um plano de desenvolvimento para mim. Não vai ter mesmo. Já pensou se a empresa tiver um plano de desenvolvimento para cada um? Esse plano é seu, você tem que construir o seu plano. E aí, dentro do seu plano, você tem que entender os valores da empresa, os seus valores, se estão conectados e entender as possibilidades de caminho para o seu próprio desenvolvimento. A empresa ela pode estabelecer níveis de carreira, níveis de salários, possibilidades de crescimento, mas ela não vai criar para cada um plano de desenvolvimento individual. Então, eu posso entender que eu tenho uma boa oratória, mas aqui eu não tenho espaço para isso, para desenvolver isso, eu quero mais, de repente eu quero ser um palestrante, mas dentro daquela empresa eu não vou conseguir ser um palestrante. E nem por isso eu preciso não desenvolver essa minha habilidade, essa minha força, entende? Então, autoconhecimento também para a gente entender a nossa potência. Onde que a gente pode se desenvolver, porque aí a gente inverte o jogo. E também, como você disse, para nos tornarmos um pouco mais presentes, conscientes, responsáveis do nosso plano de desenvolvimento. Exatamente, porque é muito mais fácil eu também colocar essa responsabilidade no outro e não me apropriar dela. Porque aí eu falo, é muito fácil eu falar, não, mas a empresa não tem isso para mim, eu não me aproprio do meu próprio desenvolvimento, do meu próprio plano de carreira. Gratidão, gratidão. E aí, sobre o design, quais são os elementos do design que podem contribuir para um ambiente de trabalho mais humano, mais acolhedor? E como o design pode ser utilizado para facilitar na colaboração e na comunicação entre os membros da equipe?
O design ele é fundamentado basicamente em cima de colaboração, de conexão, de relação. Eu não consigo fazer nada se eu não estabelecer isso. Então, quando você tem ambientes colaborativos que possuem maior conexão e gera essa relação, esses ambientes eles já são mais criativos. Porque eles não estão segmentados, eles não estão divididos em silos, né? Onde cada um está olhando para o seu departamento, para a sua métrica de departamento. Então a gente já entende enquanto um coletivo. O design ele é provocador, ele já é por natureza trazer provocações. Por isso que ele está conectado à estratégia e não simplesmente à forma. Porque eu trago provocações no âmbito mais estrutural. Para onde nós queremos ir? E aí, novamente, por isso a importância da integração, de estar tudo devidamente amarrado, está certo, no mínimo conceitualmente, e não apenas em ações isoladas. E por isso eu te falo, quando a gente pensa em liderança, em cultura organizacional, come tudo isso está atrelado para melhorar a saúde mental e o bem-estar dos colaboradores, ou seja, tem o líder, as lideranças e tem a cultura da organização. A liderança, ela é a principal responsável, principalmente em relação à saúde mental dos colaboradores, né? Então, eu costumo, quando as pessoas entram em um cargo de liderança, geralmente elas não foram treinadas para isso. Elas cumpriam com excelência o seu papel técnico, vamos dizer assim, né? E aí, o próximo step da carreira seria assumir um papel de liderança. E aí, a empresa fala assim, nossa, essa pessoa ela faz com tanta excelência esse papel que o meu propósito é que ela seja uma líder e que ela replique essa excelência para todos os seus liderados. Mas essa pessoa ela precisa de outras habilidades, outros soft skills quando ela assume um papel de liderança. E é nesse momento que essa pessoa pode ser um excelente especialista, mas não ser uma excelente liderança. Porque aqui as habilidades e os soft skills dela são completamente diferentes. Ela precisa se entender primeiro, entender os seus limites, porque ela vai lidar com diversos colaboradores e em algum momento esses limites serão ultrapassados e aqui vai ter uma maior necessidade de gestão emocional, de autoconhecimento, de olhar para o ser humano de outra forma, porque o papel dela ali é servir, é acolhimento. Eu costumo dizer que a liderança ela é servidora. A liderança é servidora, é para refletir mesmo, gratidão. Eu te pergunto, já iniciando a parte final desse nosso diálogo, novas formas de trabalho remoto, inteligência artificial, claro, oh? Diferentes cenários. Como essas novas formas de trabalho, essas novas contribuições, essas ferramentas podem impactar na saúde mental dos designers? Já está impactando, na verdade, né? A gente vem aí, principalmente a área de tecnologia, a gente vem desde 2022 em muitas demissões em massa, justamente pela automação, pela inteligência artificial, que vem entrando cada vez mais forte, né, no mercado. Então, de fato, não se desesperar em relação a isso. E como que a gente pode olhar para isso e entender que a gente só vai ter sucesso se a inteligência artificial andar com o ser humano. Ela sozinha não vai conseguir andar. Como que a gente se apropria disso e utiliza isso de forma benéfica. E o mercado também precisa mudar, porque não só o mercado, tá? E aí mercado e vou puxar para a gente também. Nós, enquanto profissionais ou colaboradores que estamos atuantes, vamos falar assim, como que eu posso olhar para mim, entender as minhas habilidades e aonde eu posso aportá-las, não necessariamente me vendo dentro de caixas, que é o que o mundo vem se desenhando, o Open Talent, meu talento aberto para o mercado, para a força profissional de trabalho. Então, eu atualmente me sinto Open Talent, me coloco como Open Talent. Eu tenho diversos talentos e estou aberto para o mundo. A gente pode fechar negócio, a gente pode trabalhar aqui em uma consultoria, trabalhar em uma mentoria, dar aula, estar dentro de um mundo corporativo ou não. Então, eu acho que a gente precisa fazer a inversão do jogo.
Sai se vocês percebem come ela fala, sta certo? Com que energia, com que segurança, come você vibra, sta certo? Por isso, última pergunta. Saúde mental, quais são as tendências futuras em relação à saúde mental no ambiente do trabalho? Você já pincelou alguma coisa, tá Sim. certo? Faça um fechamento a respeito disso e aí a gente encerra. Fechamento, gente, a gente precisa olhar para a saúde mental de forma integral e dentro da estratégia de qualquer empresa, entendendo que as métricas e os números, os resultados de produtividade, eles estão atrelados a um resultado de felicidade. E aí é a felicidade. Uma frase maravilhosa que eu falo em todas as minhas aulas. CNPJ é um coletivo de CPFs. Ponto. Quem constrói a empresa são os CPFs. Como que a gente pode olhar de forma humana e construir uma empresa humana? Gratidão. Obrigada. Muito, muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigada.